À mesa, os alimentos são um grande tema também para a pintura. Façamos as coisas bem feitas. Um menu pela história da pintura começa no mercado. Vamos comprar os peixes, toda a sorte de carnes e os legumes. Vamos também precisar de uma entrada. É Velázquez quem nos propõe. Uns ovos fritos. Ou então algo mais elaborado. Um prato de ostras. Estamos na transição do século XVI para o XVII. O impacto do Renascimento acabou por provocar uma mudança radical na pintura. Havia que superar os mestres da antiguidade na arte da ilusão. Os objetos tinham de ser tanto ou mais verdadeiros que a realidade, mas levavam significados. As naturezas mortas espanholas são um exemplo perfeito. Aí os alimentos aparecem derivados de um espírito de metáfora, ou seja, eles concorrem para que no espírito das pessoas haja uma lição moral. Os alimentos têm definições próprias, os legumes pertencem a uma alegoria concreta em relação a um assunto, por exemplo, o pepino seria o perigo, o marmelo, como se transforma em marmelada, há uma transmutação que dá origem a que seja uma coisa perto do céu, perto de Deus, e existe toda uma hierarquia de frutos. Garantida a garrafa de vinho, e este é Rembrandt, em autorretrato, chegamos aos pratos principais. Em primeiro lugar, os peixes, uns fresquíssimos besugos. Logo depois, as carnes. E continuamos a aprender. Na Flandres e nos Países Baixos, por exemplo, ainda é outra história. Nessa altura, há uma ruptura total entre o mundo protestante e o mundo católico. Um dos locais do mundo com maior concentração de pintores, que era a Holanda, deixa praticamente de ter trabalho dentro da pintura religiosa e então tem que inventar outra coisa. E quando inventam outra coisa, inventam aquilo que nós chamamos hoje de pintura moderna. Ou seja, de repente desaparece a pintura só para encomenda, para a decoração de espaços religiosos e conventuais e passa a ser aquilo que a burguesia quer. E a burguesia gosta de ver, evidentemente, as suas próprias mesas, a abundância da Holanda do século XVII. A caça também, tão lúdica e luxuriante que a pintura é, em leitura inversa, uma lição de moralidade. E se falamos de modernidade, concedemos-nos um desvio temporal para provar esta simbólica salada de pintores concebida pelo nosso Eduardo Batarda. Voltamos atrás, pedimos pão, porque seguimos para os queijos. E já queremos a sobremesa. Em Caravaggio, outra vez a ilusão máxima, com leituras duplas, como na portuguesa Josefa Dóbidos. Mas, curiosamente, também aí com uma lição moralizante, ou seja, ela mete sempre os doces de um lado e depois mete uma comida frugal do outro, para mostrar que existe um jogo, o antigo jogo entre o Carnaval e a Quaresma, continua presente, ou seja, a opulência tem um contraponto que é a frugalidade, mais perto, enfim, do espírito da religião e do espírito de Deus. Terminamos e convém não deixar, à romana, os restos pelo chão. Retemos que, na história da pintura, o tema da alimentação abriu caminhos inéditos. O assunto serve não só como representação, mas serve, e sim, sobretudo para os pintores, como meditação e como reinvenção de formas. Só temos de ter cuidado para não ficar assim no final desta refeição. A alimentação na pintura pela mão do historiador de arte e pintor Jorge Estrela.